Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, hoje eu tô aqui com o Dr. Miguel. E aí Miguel, tudo tranquilo? E aí, Vini, beleza? Maravilha. Você já me falou que aqui é sua segunda casa, né? Sim. Então. Bom, a minha casa é a minha casa. Certo. As minhas duas segundas casas são a Ecorrife aqui. E onde é que a gente tá? A gente está no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Que bacana, cara. E aqui o que acontece aqui? Vini, aqui é o prédio de pesquisa e administração, então aqui todos os laboratórios de pesquisa do Instituto Oceanográfico ficam neste prédio. A gente está no campus principal da USP, aqui no Butantã, né? Mas o Instituto Oceanográfico não é só aqui. Nós temos as bases de pesquisa em Ubatuba e Canané e tem também o Porto de São Sebastião, onde fica a nossa maior embarcação, que é o navio Alfa Cruz, navio Oceanográfico Alfa Cruz. É esse aqui que eu já tô vendo aqui de cara, certo? É este cara aí, o Olha nosso aí. Alfa Cruz. Já esteve lá já? Já estive lá, mas faz muito tempo que eu não vou para lá. Legal. E qual que é a função de um barco desse? Qual que é a principal função? Esse é um barco de pesquisa. Ele não tem outra função de pesquisa. Então, quando tem determinados projetos de pesquisa, dadas as regiões, ele já foi para praticamente o Atlântico inteiro, outras regiões também. Ele vai lá com uma série de equipamentos de oceanografia física, química, geológica, biológica e faz o que for necessário. Coleta de dados, amostragem e tudo mais. Né? Então é um barco de pesquisa, ele não tem nenhuma outra finalidade. E é um barco do IO, do Instituto Oceanográfico. Muito show. Bom, aqui é só o começo, né, do Instituto. A gente pode entrar um pouquinho mais. Mas claro. E conhecer. Vamos embora. E vamos conhecer uma pessoa especial hoje também, né? Vamos conhecer uma pessoa especial. Quem Para que mim, é? muito especial. É? A gente vai conhecer o Paulo Sumida, que Paulo foi Sumida. meu orientador de tudo, de graduação, de doutorado. E o Paulo é professor do Departamento de Oceanografia Biológica e o Paulo foi recentemente, muito recentemente, eleito diretor aqui do IO. Ó, então é uma pessoa importante. Sem dúvida. Muito show. Vamos lá. Né? Então aqui a gente está nos corredores. A gente acabou de dar as costas para o Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica. Agora a gente está entrando no Departamento de Oceanografia Biológica. E a gente vai virar à direita aqui e a segunda porta já é a sala dele. Muito legal. Aqui você trabalha em que setor? Você fica onde aqui? No Departamento de Oceanografia Biológica. Depois é importante até explicar essas diferentes áreas da oceanografia, mas eu não sou biólogo, sou oceanógrafo, mas locado no Departamento de Oceanografia Biológica, que é onde a gente faz oceanografia, que integra as áreas, mas mais voltada para a parte biológica. Entendi. Né? E aqui? Muito bacana. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Fala pessoal, beleza? Olha só que bacana. Hoje eu tô aqui na USP, no Instituto Oceanográfico, do lado do Dr. Paulo Sumida. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Esse cara aqui já desceu muito. Foi longe. 4.200 metros. 4.200 metros. Caraca, Profundidade extrema, né, que a gente fala. meu. Eu imagino, meu. Deve ter sido uma aventura e tanto, né? É, com certeza, é coisa para poucos, né? Poucas pessoas conseguiram fazer isso, mas a gente tem alguns cientistas brasileiros que tiveram a oportunidade de descer essas profundidades imensas, né? E você se sente muito humilde quando você tem uma experiência desse tipo. Eu imagino que deve ter sido realmente para ficar para a memória para sempre. E mais do que isso, vocês descem, né, para fazer estudos, registram tudo, né? Ah, completamente, né? Uma das coisas que a gente tem com certeza é registrar tudo em imagens de altíssima qualidade, né? Sim. Mesmo porque a gente usa essas imagens para descrever o ecossistema também, né? A gente usa a imagem para ver como é que o habitat é formado, como ele está organizado, quem são as espécies que estão lá. Então, boas imagens são essenciais para a gente conseguir descrever adequadamente esses ecossistemas diferentes que a gente tem pouca oportunidade de ver na nossa vida cotidiana. E descobrir muita coisa nova, né? Muita coisa nova. Alguns locais que a gente desce, existem alguns locais que tudo é novo. Todas são espécies novas, a gente já descreveu dezenas de espécies novas aqui. Então tem muito para conhecer, né? Tem muito. A gente acha que o oceano, né? A gente conhece tudo, mas a gente conhece Não muito conhece pouco, nada, na verdade. né? A gente conhece uma gota no oceano, né? É isso que a gente conhece. Interessante. Bom, o nosso canal ele é focado em aquarismo, né? Inclusive o Dr. Miguel que está aqui com a gente hoje, eu agradeço aí por ter conseguido esse bate-papo aqui. A gente fala muito sobre corais, sobre peixes dentro de um aquário, né? Quando me falou em mar profundo, eu imaginei que era tudo muito escuro e raramente encontrava-se alguma coisa. Mas a gente já bateu um papo aqui hoje e você já me mostrou que tem corais no mar profundo. Sim, na verdade, ó, vocês têm uma ideia, a gente sabe, vocês são
aquarista sabe muito bem que a maior diversidade de coral do mundo está ali no Triângulo dos Corais, né, no Indo-Pacífico. Que né? é isso que a gente já conhece, E que vocês conhecem muito, né? Então, mas para vocês terem uma ideia, o número de espécies de corais, desses que vocês conhecem de água rasa, comparado com os que ocorrem em mar profundo, se a gente for comparar, o número de espécies daria mais ou menos 1 para 1. Então, para cada espécie de água rasa, eu tenho uma espécie profunda. Já no Brasil, essa taxa é de 4 para 1. Então, para cada espécie de coral de água rasa, eu tenho 4 corais de água profunda. Que interessante. Então, eles são muito importantes em águas profundas, né? Eles são, diferentemente, alguns podem formar alguns recifes mais modestos em tamanho, né? Eles não formam aqueles recifes maravilhosos de água rasa. Eles formam recifes diferentes, né? E tem muitos corais solitários também, que é só um cálice, né, do pólipo que é formado. Mas existem muitas espécies que são importantes, né, constituintes do ecossistema. Sensacional. E o Dr. Paulo falou para mim que vocês estão aí bolando, né, um aquário de repente aqui para estar trazendo esses animais. É possível tirar esses animais do mar profundo e trazer? Eles são diferentes? Isso. Como é que funciona na parte biológica da coisa? Tudo vai depender da profundidade. Então, se você quiser animais de profundidades muito altas, né, quanto maior a profundidade, mais difícil de você conseguir mantê-los no aquário. Né, num aquário sem pressurização, por exemplo. Existem algumas iniciativas de universidade em que você faz aquários pressurizados, né, que você mantém o animal em pressão. Normalmente a gente mantém aqueles animais que vivem até uns 1.000 metros de profundidade. Né? Que, engraçado para a gente, 500 metros, 1.000 metros não é tão fundo. Né? Ao contrário para os aquaristas, que 1.000 metros está fora da sua capacidade de imaginação. Verdade. Para a gente já não é tão fundo. Né? Então esses animais que vivem nessa faixa, 500 a 1.000 metros... Já é escuridão total nesse momento? Então, a luz já é... A luz, você tem luz... Na verdade, assim, até 200 metros você tem uma luz que sustenta a fotossíntese. Então, até 200 metros você tem fotossíntese. Certo. Para baixo de 200 metros, a luz vai começando a rarear, né? a ser filtrada pelas camadas de água. Então, quem chega mais fundo são os raios de luz do azul, né? São os raios de luz mais energéticos, né? mais para o comprimento de onda azul. Certo. Por isso que a gente vê tudo azul no mar, né? E o que acontece? Esses raios, eles conseguem chegar até cerca de 1.000 metros de profundidade. Nossa. Só que a partir de 200 até 1.000, essa luz não sustenta a fotossíntese. Então você não tem plantas nesse local, não tem algas, não tem nada. A não ser as mortas que estão caindo lá de cima. E aí você tem essa luz difusa. Né? E a partir dos 1.000 metros é escuridão total, zero de luz, a não ser a luz que é produzida pelos próprios animais ou algumas outras aí que a gente pode discutir no futuro. Então, esses animais que eu pego nessas profundidades, o grande cuidado que eu tenho que ter é trazê-los na mesma água que eles estavam lá embaixo. Porque uma coisa que prejudica muito o animal e que acaba matando ele é você trocar de temperatura muito bruscamente. Então, por exemplo, no Brasil, em 500 metros você tem água a 6 graus, 4 graus, dependendo. Certo. Quando você chega na superfície, a água está 23, 22, 23, 24. Então, esse choque térmico acaba matando os animais. Então, você tem que trazer ele na água que ele estava lá. E aí transferir ele... Não, transfere ele para uma água de mesma temperatura. Assim. Você tem que transferir, deixar ele na água gelada. Não pode botar na água quente. Tem que deixar ele na água gelada, senão ele morre. Né? E aí você consegue cultivar alguns desses animais por muito tempo. Né? Só que você tem que deixar a água sempre resfriada. Né? Você não consegue adaptar? Você não consegue adaptar, não. Eles geralmente, animais de mar profundo são o que a gente chama de estenotérmicos, né? Então, quando a gente são fala animais que toleram muito pouca variação de pressão, de temperatura. Então, porque lá embaixo quase não varia a temperatura. Então, quando a gente fala num aquário com corais de mar profundo, é o chiller ali, o chiller mantendo tem o bichão... que ser um chiller poderoso. Tem que ser um chiller poderoso. Então não tem como a gente adaptar esses animais pro aquário hoje do aquarista que está assistindo a gente? Não tem como, sem chance nenhuma. É possível ter esses animais? É possível, mas você vai gastar muito dinheiro com conta de luz. Tá. E vai ficar limitado a eles. E também vai ser muito difícil você coletá-los também, né? Porque para você coletá-los você vai ter que ter então, toda a estrutura de navio, de submarino, de
robôs, então etc. tudo isso aí realmente é para pesquisa, Para pesquisa. não tem outra... Né? É para pesquisa, mas a gente consegue, por exemplo, eu tenho planos aí de trazer esses animais, manter eles em aquário, né, aqui no Instituto, e fazer várias medidas, por exemplo, de quanto que eles estão calcificando, né. Uma coisa que vocês têm que entender é que esses recifes de corais que a gente tem em mar profundo, eles são importantes também do ponto de vista de armazenamento de carbono, né. Então, para mitigar o efeito do aquecimento global, esses ambientes são super importantes. Legal. Porque eles acumulam carbono. E eles acumulam carbono, né, numa taxa, numa escala geológica, não numa escala ecológica. Né? É diferente, por exemplo, quando você está na água rasa, muito desse carbono ele recicla muito rapidamente na atmosfera, no mar. Né? Então ele volta de novo. Certo. Ele não fica preso, a gente chama de sequestrado, né? Ele não fica preso, ele fica numa escala de tempo ecológica ciclando muito rapidamente. Em mar profundo, esse sistema ele é construído de um jeito que parte dos corais, quando vão morrendo, eles vão se acumulando e vão ficando soterrados no sedimento. Né? E esse carbono que soterrou, que o coral, no momento da vida dele, fez lá o carbonatinho, né, o esqueletinho dele, tudo, esse carbonato ele vai ficar preso por milênios, né, numa escala de tempo geológica, né, por milhares de anos. Então isso aí contribui para mitigar o efeito do aquecimento global. Porque eu estou pegando CO2 da atmosfera, estou sequestrando ele para o mar está transformando isso em algas, microalgas, zooplânctons, né? Zooplâncton, e aí isso aí está caindo e está sendo consumido por aquele coral. Aquele coral pega aquele carbono, faz o seu esqueletinho, aumenta o tecido e acumula. Perfeito. Né? Então ele tirou de lá, botou lá e botou aquilo lá para tipo assim, varreu ali para um lugar onde ele vai ficar preso por milhares de anos. Importantíssimo. Então ele está tirando isso de circulação. Para a gente isso é super importante. Tem muita vida lá embaixo. Você já me falou de 1 para 1, que me surpreendeu bastante. E normalmente um recife de coral é uma comunidade lotada, né, de vida. Isso também acontece no mar profundo? Então, essa é uma característica em comum que os recifes profundos têm com os recifes rasos, né? Veja bem, os recifes rasos, eles são muito mais diversos, eles têm muito mais espécies, eles têm milhares de espécies. Os recifes profundos, eles também têm bastante espécie, obviamente não na mesma proporção que um recife de água rasa, né? Você tem que guardar todas as devidas proporções de quantidade de energia que existe num sistema e que existe em outro sistema, né? Mas, assim como o recife de água rasa, ele também é um agregador de biodiversidade, de espécies que não são corais, que podem ser corais, mas que podem ser outras espécies, invertebrados, poliquetas, crustáceos, bactérias, né, vermes de todos os tipos. Então, ele também acumula diversidade. E nesse acúmulo de diversidade, ele cria, então, todo esse habitat tridimensional, assim como um coral de água rasa, né? Mas esse habitat tridimensional, ele acaba sendo local também de abrigo para animais, locais de caça para outros animais. Então tem muitas espécies de importância comercial, né, nesses corais de águas profundas. E aí você tem o problema do impacto antrópico da pesca nesses locais, porque tem muita pesca que tem como alvo locais perto desses corais, porque tem os peixes lá de interesse comercial. Que ficam lá no fundo. Ficam lá no fundo. Perfeito. A gente pode ver um pouquinho dessas imagens, claro, começar agora a ver de perto aí. A gente colocou uma câmera bem aqui no meio para a gente poder filmar o... Aqui eu tenho uma filmagem, né, de um local aqui na costa brasileira. A gente mergulhou com um submersível japonês, né, chamado Shinkai, né, 6.500. Vocês estão vendo ali que não é tão profundo, 1.250 metros no canto superior esquerdo da tela. Né, o D ali, 1.252 metros de profundidade. Esse é o braço mecânico do submersível, por exemplo, coletando uma amostra de sedimento. Né. Aí a gente começa a andar com submersível, né, muitas espécies de enguia, por exemplo, essa que vocês estão vendo, vários peixes, né, cara de rato, essas coisas. Esse animal vai aparecer depois, eu vou falar para vocês. Todo mundo está achando que é um coral. Esse é um coral solitário, né? Um coral. Isso é um coral. É um coral solitário,
né? É um pólipo, não é uma colônia, é só ele. Né? E são muito comuns em mar profundo. Esse animal que vocês estão vendo aí, né, que não agora, mas tá vendo? Esses animais aqui, a maioria das pessoas falariam que isso é uma gorgônia, esse aqui. Verdade. Então vocês estão até vendo que eles têm uns pólipozinhos aqui, ó, né? Na verdade isso aqui é uma esponja, né, que imita uma gorgônia. E para essa imitação ficar, além de ela ser ramificada como uma gorgônia, para essa imitação ficar perfeita, ela possui animais que são simbióticos nela. Então, os animais que são zoantídeos, esses mesmos zoantídeos que você põe em outra espécie, obviamente, mas que vocês têm em aquários, né? E esses zoantídeos, eles simulam como se fossem pequenos pólipos do coral. Então, uma imitação perfeita, ó, vocês estão vendo aí várias dessas espécies, né? A imitação perfeita de um coral por uma esponja associada a um zoantídeo. Super interessante. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma holotúria muito diferente, né? Um pepino do mar muito modificado, né? Um pepino do mar chamado psolídeo, né? E aqui vocês estão vendo os tentáculos dele, tá vendo? É um pepino do mar muito diferente, assim, muito E deu pra ver que tem alguns exótico. ali Aqui, ó, vocês estão vendo uma enguia, né? Olha só. Aqui tá os pepininhos, né? Aqui tá... Que região que é essa daí? Isso aqui também muita gente vai errar, muita gente vai achar que isso é um lírio do mar, mas não é uma estrela do mar. Uma estrela do mar super modificada, né? Porque a maior parte das estrelas do mar são carnívoras, né? E essa aqui é uma suspensívora. E isso aqui é uma anêmona chamada de flytrap, né? Como se fosse uma anêmona papamosca, vamos dizer assim, porque ela parece muito com aquela planta, né? Olha o olhão desse cara, meu. Então, muitos animais que vivem nessa área, onde você tem a luz difusa, eles têm olhos grandes, justamente que é para captar essa pouca luz que tem no ambiente. Né? Tá vendo ali que já estão em 779 metros. Interessante que essas áreas que a gente visitou também, elas são áreas que possuem crostas em cima desses montes aí que a gente está analisando. Você tem formação de crostas de metal que se acumulam durante milhões de anos. Para vocês terem uma ideia, essas crostas se acumulam numa taxa de 1 milímetro a cada 1 milhão de anos. Só que essas crostas são riquíssimas em metais raros. Então, os metais que você usa para alta tecnologia hoje em dia, para fazer painéis solares, para fazer celulares, fazer baterias de carro, eles estão rareando nas reservas em terra. Então as pessoas estão querendo minerar essas áreas de mar profundo que tem esses minerais muito mais concentrados do que a gente tem em terra. Então isso vai causar um impacto ecológico, né? Então a gente faz esses estudos justamente para termos linhas de base, né? De saber como é que está o ecossistema antes dele ser impactado, né? Ou para saber também onde eu poderia resultar em menos impacto. Você diz, olha, essa área aqui talvez não seja tão bom vocês minerar porque tem muito animal, muita coisa, mas de qualquer maneira a pressão econômica é muito grande, né, para esses tipos de locais. O que dá para reparar nas imagens é que muitos indivíduos são solitários. Isso também é uma característica do mar profundo, diferente né, da superfície, onde a gente vê cardumes, né, vê grupos de animais. Aqui não, a gente vê uma dispersão grande. Quando a gente fala de mar profundo, na verdade, a gente está falando de um mosaico de ambientes. Então, o mar profundo não é todo igual. Aqui tem uma lagosta, vocês estão vendo ali. Então, na verdade, o mar profundo ele é formado por um mosaico de ambientes, né? Então, você tem locais onde você tem alta abundância e locais onde você tem baixa abundância. A maior parte do mar profundo são locais assim, de baixa abundância, né? O que não quer dizer que é um local de pouca importância, porque são locais muito diversos, você tem muita diversidade de animais, que vocês não estão vendo aí, mas eles estão aí. Né? Então, muitos animais de mar profundo são pequenos. Né? Então, você tem muita diversidade, sim, associada a esses locais. Né? Não são locais que você fala, não tem nada aí, pode fazer. Né? Isso é uma lagosta chamada Jasus, né? O gênero Jasus. Legal. É uma lagosta que também explorada comercialmente. Tem aqui uma imagem, né, de corais, esses corais de águas profundas que a gente conversou, né, muito legal. Esse é um coral de água profunda, né,
típico, é um ramo pequeno de coral, né? Aqui não existe zooxantela, né? Não existe zooxantela. Todos os corais de mar profundo são azooxantelados, eles não possuem zooxantelas. Eles se alimentam, eles são heterotróficos, que a gente chama, não fototróficos. Eles se alimentam, apesar que os corais de águas rasas são mixotróficos aí, né? Então, esse aqui é um coral de água profunda, ó, vocês estão vendo, eles geralmente são ramificados assim, né? Você não tem... Aqui são bocas mesmo? São bocas, cada uma é uma boquinha, aqui são várias boquinhas, né? Você não tem corais massivos, né, em águas profundas. Esses corais geralmente são corais ramificados, né? Talvez isso reflita uma tendência que é justamente corais massivos, talvez o input de carbonato de cálcio que você tem que colocar para o esqueleto deve ser muito alto. Então, o que acontece? Quanto mais fundo você vai, o que a gente está acostumado é que quando você tem... pega o café, seu cafezinho, se você jogar uma colher de açúcar lá no café quente, ela dissolve rapidamente, certo? Por quê? Porque geralmente os sólidos aí, eles tendem a dissolver mais rapidamente em substância, em água quente, vamos dizer assim. O carbonato de cálcio, ele tem uma propriedade inversa. O carbonato de cálcio, ele dissolve mais em água fria. Certo. Então, quando eu vou indo mais para o fundo do mar, a água vai ficando mais fria e a condição química do mar vai mudando. Então, o carbonato de cálcio tende a dissolver mais em águas profundas. Então, é mais difícil para o coral depositar o esqueleto dele. Tá? Exatamente por isso, em águas quentes, o carbonato se deposita muito facilmente. É por isso que os grandes corais, né, os recifes corais que vocês usam, os animais aí, eles estão em água quente, né? E ninguém deixa o aquário aí a 2 graus, né? Você deixa o aquário a 26, 27 graus, né? Sim. Que para vocês é água quente, né? Para nós é água muito quente. Eu não sei se vocês lembram, mas na década, obviamente muita gente é nova no canal, na década de 80, os aquários não possuíam corais vivos, né? Eles eram simplesmente corais, aquários de peixe com esqueletos mortos de coral. Então, eram horríveis naquela época os corais. Então, hoje em dia, a gente cultiva coral e os corais duram décadas no aquário, né? Então, quem sabe no futuro a gente não consegue manter esses animais, né, saudáveis por bastante tempo, né? Então, eu não digo que é impossível. Eu acho que é possível. Eu estou mostrando alguns vídeos, você tem... Deixa eu ver aqui que é. Esse é um coral solitário, tá vendo? É um coral aí... E você já lembra mais os nossos corais. Não, eles são muito parecidos, assim, né? Você tá vendo que ele tá com os pólipos retraídos aí. Sim. E o interessante é que algumas dessas espécies aí, eu tenho um colega na Universidade Federal de São Paulo, né, que trabalha ali em São Sebastião, e eles estão encontrando esses animais aí em águas rasas. Olha só. Não, às vezes não as mesmas espécies, mas espécies semelhantes aí de corais solitários em águas rasas. Esse é um caranguejo que a gente manteve. Só, que bonito, esse caranguejo ele fica muito bem em água, em aquário. Assim, se você mantiver eles em temperatura fria, eles ficam bem. Você está vendo que eles estão todos serelepes aí, ó. E eles são gigantes, né? São caranguejos de importância comercial muito grande. São chamados caranguejos vermelhos, de uma espécie chamada de Chassion ramose, né? Esse aqui está muito perto. Esse aqui são as lepas, né? Aqui é o olho dele. Mas está vendo que ele tem comensais ali também, né? São lepas que a gente chama, né? São aquelas cracas com pescoço, né? Legal, hein? Tá vendo? Isso aqui são todos comensais, são animais que estão vivendo sobre... esse aqui é um anfípode, aí dá né? Para ver muito bem. Né? Então, animais que estão vivendo em comensalismo, né? Em associação com esses organismos. E vieram juntos. Vieram juntos, né? Esses aí... umas coisas bem interessantes, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, animais sobre os ossos, né? Estão aí colonizando ossos, né? Na verdade, a gente fez um experimento, né? A gente colocou ossos lá no fundo do mar e a gente pegou isso aí 10 meses depois. E estava completamente colonizado por animais, né? E era ossos do quê? Ossos de baleia. De baleia jubarte.
né? Tá vendo os bivalvezinhos, ó, os bivalves, né? De sifão. Ó. Então, a morte lá em cima é bem importante para o pessoal de baixo. Exatamente, exatamente. O que pra gente é o término de uma vida é o começo de milhares de outras. Né? Então a natureza é interessante por causa disso, né? Meio que nada se cria, né? Tudo se transforma, né? E esses caras vivem quanto tempo aí? Até durar? Até durar. Então, para vocês terem uma ideia, uma carcaça de baleia, se for uma baleia grande, pode durar 80 anos. 80 anos. Ela pode sustentar a vida por 80 anos, sustentar outros organismos por 80 anos. Então, a baleia vive a vida dela toda e depois que ela morre, ela ainda sustenta milhões de animais por 80 anos. Caramba! Então, esses animais todos aí, eles se desenvolveram e evoluíram especificamente para colonizar essas carcaças de baleia. Imagina, tem todo um processo evolutivo ligado a essas carcaças de baleia. O que acontece é o seguinte, a carcaça de baleia é um substrato, vamos dizer assim, é um alimento que tem uma validade, né? Uma hora ela vai acabar. Então esses organismos, de alguma maneira, para se manter, né, para as populações se manterem, né, ele precisa se reproduzir logo e jogar as larvas dele para a água. Né? Para descobrir novas carcaças. Exatamente, para descobrir novas carcaças. Então ele fica e se reproduz, muitas vezes, não só uma vez, ele se reproduz várias vezes, né? E vai jogando suas larvas na coluna d'água. Essas larvas ficam girando aí as correntes até encontrar uma outra carcaça. Só que ao contrário de que muita gente pensa, tem muito carcaça no mar. Então. É porque a gente... Tem muito mais do que a gente poderia imaginar, assim. Tem muito mais, né? Tem alguns cálculos que falam que você tem uma carcaça a cada 6 quilômetros no mar. Então elas são muito... E não existe só uma espécie de baleia, existe 9 baleias, das 9 baleias grandes, maiores, né? Cachalote, braide, baleia azul, mink, né? Todas essas. Você tem uma série de outros cetáceos menores, né? Você tem peixes grandes também. Todos eles podem fornecer substrato para esses animais. Tubarões. Então, o que possibilita isso é você ter capacidade tecnológica, né, de conseguir mergulhar nesses locais. Mas por enquanto, é um mundo meio alien para o aquarista, né? Sem dúvida. Mas quem sabe no futuro? Eu acho que é possível. Não, pô. Porque o que a gente achava que era impossível há 20 anos, 30, 40 anos atrás, hoje é comum. Agora, tudo é muito novo, né? Um mergulho desse leva quanto tempo? E é certo que no mergulho desse vai se encontrar novas espécies? Olha, eu te diria que a chance de se encontrar uma espécie nova no mergulho é quase de 99%. Por mais que as pessoas achem, a gente conhece muito pouco, cara. Um mergulho desse, você fica 9 horas no submersível, né? Uhum. Em média, aí, 9 horas, até você entrar, 9 horas. Até sair dele, 9 horas. Então tem que ficar bem esperto, você não pode... tem que ficar com vontade de fazer nem número 1, nem número 2. Pode. O número 1 pode, o número 2 é mais complicado. O número 1 vai sem vaza ali. O número 1 tem umas bolsinhas lá que você pode usar, tudo. O número 2 já é mais complicado, geralmente aborta mergulho, né? Então a gente tem uma série de instruções, né? No dia anterior, comer leve, não beber muita água, né? Para evitar esses problemas. Mas tem histórias hilárias, assim, de pessoas que fizeram o número 2 num saco, né? Mas a atmosfera deve ficar bem descontrolada. Tem uma atmosfera metanotrófica, que eu diria. Muito bom. E aí eu mesmo tive que fazer número 1, né? Uhum. No submersível, que já é mais tranquilo, né? Para as mulheres é um pouco mais complicado, mas é fascinante o mergulho. O mergulho é fascinante, é um negócio de louco, né? Na verdade é um aquário invertido, né? Agora, se você for pensar, o mergulho é um aquário invertido, né? Os animais estão te olhando, verdade. Você está lá dentro da cápsula, né? Verdade. E é muito legal trazer esses bichos a bordo, ver como eles se comportam, ver o que eles estão fazendo, o que eles, né? Uhum. E a gente faz uma série de estudos com eles. A gente tira DNA, né? Faz estudos morfológicos, estudos
comportamentais, estudos genéticos, estudos ecológicos, né? Então a gente faz muita coisa, né? E hoje em dia eu acho que gostaria da gente falar no canal que a ciência é muito importante, sabe? Hoje em dia a gente está num período, né, que estão querendo trazer a era das trevas para a gente, mas a ciência é muito importante. Quem está salvando a gente da pandemia? Não é a ciência. Então eu acho que é super importante. Se a ciência não fosse importante, os países mais desenvolvidos não investiriam tanto em ciência, cara. Eles são o que são hoje porque eles investem muito em ciência. Perfeito. Né? Quando você fala em investimento, um mergulho desse eu imagino que deve ser... É muito caro. Na casa dos milhões. Milhões, vai variar muito do tipo de submersível, do tipo de navio, mas um navio, hoje em dia a gente tem robôs também, né? Por exemplo, a gente aqui no Instituto tem robôs, então a gente é capaz de mergulhar com um robô, sem a pessoa, né? Não é a mesma coisa em termos de exploração, mas também você consegue fazer muita coisa em termos de pesquisa, né? Ô Paulo, de todas essas pesquisas, essas aventuras também, porque é uma aventura, né? Fala sério. Teve aquela que deu um gostinho de, cara, pra ficar pra sempre na memória? Olha, eu espero ainda ter muitos outros momentos desse, mas até o presente, eu acho que o momento mais incrível foi encontrar uma carcaça de baleia a 4.204 metros de profundidade, né? Sendo que essa foi a carcaça de baleia mais profunda até hoje encontrada. Então, um recorde. E no caso, na época, foi só a 8ª carcaça encontrada no mundo. Pra vocês terem uma ideia, imagina como é difícil encontrar uma carcaça de baleia no fundo do mar, né? Então uma agulha no palheiro mesmo. Quer dizer, pode parecer pouco para as pessoas, mas é tipo, para pesquisa, é uma coisa incrível, né? Eu gostaria de dizer que esses animais, eles não são só importantes para a ecologia, são muito importantes para os seres humanos também, né? A gente estava falando agora há pouco que muitas vezes você tem produtos, né, de biotecnologia que você pode extrair desses animais, porque eles evoluíram num ambiente muito diferente do que a gente vive. Então existem muitas soluções que a natureza criou para a vida nesses ambientes extremos. Então você acaba conseguindo, às vezes, extrair produtos para cura do câncer, para desenvolvimento de novas enzimas da indústria. Então é uma riqueza muito grande. É por isso que também a degradação desses ambientes é perda. Você está perdendo, né? Você está perdendo a oportunidade de criar coisas ou de encontrar coisas fantásticas para o ser humano também, né? Não é só uma questão de visual, vamos dizer assim. É uma questão de vida também do planeta. Então eu acho que esse momento que a gente encontrou essa carcaça, né, na costa brasileira, né, em torno de 4.200 metros de profundidade, né, foi um momento muito incrível, né, porque, pra vocês terem ideia, esses animais que vocês estão vendo aí, foi a primeira vez, né, que foi visto por uma pessoa, né? Então, esses animais que a gente encontrou, né, durante essa incrível expedição, né, eles são todos novos para a ciência, né? Eles nunca foram descritos por ninguém, nunca foram vistos por ninguém. Então a emoção de você ver uma coisa pela primeira vez que nunca ninguém jamais viu, né, incluindo esses animais aqui comedores de ossos, né, isso é incrível, né? É uma coisa fantástica. A ciência é uma aventura. Quem não trabalha com ciência pode ter certeza que não é uma coisa chata é uma coisa espetacular, que todos os dias você aprende uma coisa nova, né? E as expedições que a gente faz oceanográficas são maravilhosas, assim, né? A gente consegue, a cada expedição que a gente faz, a gente conhece coisas novas, conhece coisas totalmente desconhecidas, né, para o ser humano, né? Então eu acho que é fantástico, né? Então foi um momento muito importante na minha carreira, né? Também foi o momento que o ser humano desceu, na verdade não um ser humano, mas que o brasileiro, né, teve o mergulho mais profundo de todos, né, até hoje. Então muito legal ter oportunidade, né? É quase como ir para o espaço.
né? A gente costuma chamar o nosso planeta de inner space, né? E não outer space. Vamos olhar melhor para o nosso inner space, em vez de ficar pensando muito em Marte, que é importante também, mas eu acho que olhar para a Terra no momento é uma coisa que a gente está precisando fazer urgentemente. É isso aí, pessoal. Paulo Sumida, muito obrigado, de verdade. Para quem achava que o fundo lá, né, o mar profundo era só uma foto escura, nem nada disso. Negativo, cara. Eu agradeço muito. Pô, foi muito legal dar essa entrevista para você. É muito legal mostrar para as pessoas, né, que existe outras coisas, né, no mar, além de só aqueles recifes de corais lindos, né? A gente tem recifes de corais lindos em outros locais também. Então, verdade. foi um prazer super grande. Eu agradeço demais, cara. Hoje. Foi muito legal. Gostei muito. Obrigado. Tamo junto. Se ficou alguma dúvida, eu tenho certeza que vai ter um monte. A gente, quem sabe, pode voltar aqui para responder algumas questões? Com certeza. Sempre são bem-vindos. O tema aquário, para mim, é muito bem-vindo. Eu já falei que eu amo aquários e também sou um entusiasta. Show de bola. Tenho certeza que a maioria dos aquaristas que tem a sua gotinha ali do oceano dentro de casa também é apaixonado pelo oceano, e descobrir isso hoje foi sensacional. Não tenho a menor dúvida, mas vamos ser entusiastas ativos, vamos né, seguir as recomendações para a gente manter esse mar lindo que a gente tem, né, intacto. Exatamente, é aprendendo que a gente faz isso. Exatamente. Fechou? Valeu!